No que tange à fala do Ministério Público, eu vou ser muito breve nesse aspecto, e justamente porque a norma regimental, no sentido de que o Ministério Público de Contas fala por último, fala depois da manifestação do jurisdicionado, é norma posta, figura no ordenamento jurídico, foi trazida por um processo legiferante normal, regular, adequado, e, como tal, ela se presume constitucional e deve ser aplicada. A norma vigente é de presunção eficaz e, presumidamente, constitucional e deve ser aplicada. Então, não há nem como acolher o pedido de Vossa Excelência no sentido de que se alterasse a ordem de procedimento das sustentações orais. Passando ao teor dos recursos, eu queria destacar a Vossas Excelências, com o devido respeito, que, no meu entender, a questão primordial é que nós verifiquemos a singeleza técnica do objeto, a singeleza técnica das parcelas que compõem o objeto desse serviço de limpeza urbana, embora seja economicamente expressivo, embora tenha uma importância social muito significativa para a municipalidade, mas, tecnicamente, o trabalho é varrição manual, varrição mecanizada, limpeza das áreas onde realizadas feiras livres, lavagem de vias e logradouros, raspagem de sarjeta, caminhão basculante, caminhão com dispositivo a vácuo, fornecimento e manutenção de lixeiras, limpeza de cemitérios, limpeza de bocas de lobo e galerias, roçagem das margens dos córregos. É o trabalho operacional, é o trabalho mais básico de limpeza. Percebam, senhores conselheiros, que, embora se trate de serviço de limpeza urbana, ele não compreende a coleta, o transbordo, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos. É o operacional, é vassoura mecanizada e a vassoura na mão do trabalhador, é roçagem, é raspagem. E essa singeleza, inclusive, ficou destacada no trabalho da doutora TJ, em que ela mencionou o seguinte: a contratada, a TB, simplesmente limpa, varre, ensaca e deixa o saco no meio-fio, para que uma outra empresa passe e faça a coleta, o tratamento e a destinação final do resíduo. Ou seja, a solução do lixo não está nas mãos da contratada. O contrato, tecnicamente, é bastante singelo. Nesse contexto, eu já passo para o primeiro apontamento. Para que visita técnica? Qual a necessidade técnica de que o licitante, o proponente, conheça todas as ruas do município, todos os logradouros onde serão efetuados os trabalhos de limpeza? Qual a relevância, qual a complexidade técnica para tanto? Para que essa imposição? É evidentemente desnecessária. E a TJ também mencionou, isso implicaria o conhecimento de todas as ruas, de todos os locais onde realizadas as feiras livres. Qual a utilidade disso? Qual a necessidade disso? Não há nenhuma complexidade de ordem técnica que exija que o licitante conheça os caminhos por onde ele trabalhará. O aspecto urbano de Mauá não se diferencia de outras cidades, não é necessário conhecer aquela cidade. Mas a licitação exigia que houvesse o atestado de visita técnica e que ele compusesse a proposta de preços. É claro que a defesa destaca que o anexo 12 do edital trazia uma facultatividade da visita técnica, bastando uma declaração, evidentemente fictícia, de que o licitante teria conhecimento de todas as ruas por onde seriam percorridos os serviços. Agora, para que essa contradição? Não teria sido muito mais inteligente simplesmente extirpar a visita técnica do edital, justamente porque ela era desnecessária e irrelevante? Essa solução não foi dada. Manteve-se essa contradição e, evidentemente, isso atenta contra a rigidez do procedimento licitatório. Não tem finalidade prática nenhuma. Passando para o segundo apontamento. Para fins de qualificação técnica, tanto na qualificação operacional como profissional,
são exigidas certidões de varrição, de limpeza de áreas livres de feiras e de limpezas de bocas de lobo e galerias. Essas são as parcelas de maior relevância escolhidas pelo edital. Quanto a isso, e com a devida vênia das manifestações das defesas e dos recorrentes, não há nenhum questionamento quanto às parcelas de maior relevância. O problema é que essas atividades, varrição, limpeza e limpeza de boca de lobo, estão sendo condicionadas à emissão de um atestado para fim de qualificação operacional, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que tenham sido registrados no CREA. No mesmo sentido, para fins de qualificação profissional, exige-se a certidão de acervo técnica emitida pelo CREA ou pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Acontece que o sistema do CONFEA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, não disciplina, não fiscaliza essas atividades de limpeza de boca de lobo, de varrição de ruas, nem de limpeza das áreas onde realizadas feiras livres. Essas atividades não são fiscalizadas pela autarquia federal, logo seria inviável a emissão desses documentos. Esses dois aspectos até aqui trazidos evidenciam, data vênia, uma falta de zelo da administração municipal com a elaboração do edital, porque não se atentou para essa peculiaridade da singeleza do objeto licitado. Não estamos tratando de transbordo, de tratamento, de coleta, nem de destinação final de resíduos. Nada que diga respeito à engenharia civil, à engenharia química, à engenharia ambiental, à matéria sanitária, nada disso. A questão aqui é simplesmente operacional, limpeza na sua forma, na sua feição mais básica, mais singela. Prosseguindo, exigiu-se do licitante que fosse apresentada por cada qual deles a metodologia de execução dos serviços. Metodologia essa que deveria compreender tratamento e destinação. Ou seja, mais uma cláusula perdida no edital, porque o objeto não trata disso. Isso simplesmente vai inibir a competição, dificultar a elaboração de propostas e diminuir a competitividade. Não tem benefício nenhum, evidencia justamente o descuido na elaboração do ato convocatório. Quantidades das equipes. As equipes de serviços, todas elas foram definidas, quais seriam os integrantes, quais os profissionais necessários. Mas não se definiu a quantidade de equipes que seriam, a quantidade que seria necessária para a execução desses serviços. Não é tarefa do poder público dimensionar e definir satisfatória e completamente o seu objeto? A prefeitura alega que isso deixou para o contratado, para os licitantes, uma maior autonomia na elaboração das suas propostas, que eventualmente poderia conduzir a um preço mais vantajoso para a prefeitura. Acontece que tem uma contradição nessa defesa, porque as equipes de roçagem de córregos e as equipes de limpeza de bocas de lobo foram quantificadas. Então, por que se quantifica as equipes para esses dois serviços e para os remanescentes não? Mantém-se essa contradição? Evidentemente, não é interesse em estimular a competição. Foi insuficiência na elaboração do projeto básico. O projeto básico deveria definir, a partir da experiência já aurida na execução desses serviços, a quantificação das equipes necessárias, porque essa informação era de facílima obtenção pela prefeitura. Também insisto na fundamentação da qualificação econômico-financeira, porque é exigida certidão negativa de recuperação judicial quando a jurisprudência desse egrégio tribunal já se consagrava no sentido de que vedar a empresa em recuperação judicial diminui, cerceia a competição e, ao mesmo tempo, impede, obsta a essa empresa a possibilidade justamente de se manter no mercado,
de se recuperar econômica e financeiramente. Então, essa jurisprudência já vinha se consagrando e, evidentemente, deveria ser de conhecimento da Prefeitura de Mauá, que deveria ter adotado no seu edital. Passo aos aditivos, já vou conduzindo para o final. No que tange aos aditivos, como bem adotado no relatório e no voto da Egrégia Primeira Câmara, sob relatoria do Dr. Dimas Eduardo Ramalho, o primeiro termo de aditamento não trouxe a demonstração da vantajosidade econômica da prorrogação desse contrato. Embora o aditivo não tenha imposto acréscimo nem atualização monetária, não houve fundamentação por pesquisas de preço idôneas que demonstrasse que era vantajosa a prorrogação do contrato com a TB, em vez de se iniciar um novo procedimento licitatório. No que tange ao segundo aditivo, como bem consignado no acórdão, houve substancial supressão de serviços, suprimiu-se a varrição mecanizada e suprimiu-se o trabalho do caminhão com dispositivo a vácuo. No terceiro aditivo, suprimiu-se o caminhão basculante e suprimiu-se a manutenção e o fornecimento de lixeiras. Ou seja, houve uma nova configuração do objeto, bastante inferior àquela planejada inicialmente, e, como bem concluído pela Egrégia Primeira Câmara, isso revela justamente a fragilidade do projeto básico. Esses serviços eram dispensáveis? Se eram dispensáveis, não era necessário que constassem na configuração do projeto originário. Se não eram dispensáveis, então, serviços importantes para a saúde pública foram simplesmente extintos, sem nenhuma explicação de ordem técnica, sob o único argumento de contingenciamento de recursos. Evidentemente, está configurada a incoerência, a insuficiência do projeto básico, que não quantificou efetivamente as demandas dos munícipes no serviço de limpeza e de varrição. Por fim, e com fulcro na manifestação da procuradora que me antecedeu, o MPC endossa a posição pelo provimento parcial do recurso, embora eu particularmente entenda que a questão orçamentária também não estava clara, porque o orçamento, no levantamento de preços, a proposta da TB era 20% superior ao valor que veio a ser contratado. Essa incoerência, ao meu ver, é grave e demonstra a dificuldade que existe em se obter preços junto aos fornecedores. Solução que talvez tenhamos agora com a nova lei de licitações e contratos. Mas, de qualquer forma, tendo em vista a manifestação antecedente da procuradora, endosso o posicionamento pelo provimento parcial do recurso, tão somente para a exclusão da inconsistência atinente ao orçamento, mantendo-se o juízo de irregularidade sobre toda a matéria e destacando que, além do que mencionei sobre os aditivos, também incide o princípio da acessoriedade. Muito obrigado, senhores conselheiros.